Quero falar uma coisa muito importante nessa tarde, irmãos e irmãs, que é para que podamos disfrutar de lo que alguém é, temos que reconhecer quem é essa pessoa, ¿sí? Então, você está doente, está muito enfermo, que é que necessita? De um doutor, ¿sí? Vamos a dizer que você está muito enfermo e você não reconhece que é um doutor que pode ajudá-lo. E você vai a um advogado. ¿Qué te parece que vai passar? O advogado vai mirar para você e dizer, sim, qual é o seu problema? E você vai dizer ao advogado, oh, eu estou muito mal, mis pulmones, ai, eu estou me sentindo mal. O advogado vai mirar-te e vai fazer assim uma cara de espanto, pois que vineste a ser aqui. Está equivocado, pois eu não sou quem tu necessitas. Então, o que me vou com isso é, se não sabemos quem Jesus é, não podemos desfrutar de lo que Ele tem para nós. Não podemos. Então, temos que saber, temos que confessar quem Jesus é. Quando você vai a um advogado, você lhe diz, sim, eu necessito que agarre este caso, tome este caso em tus manos. Necesito que vá comigo à corte, necesito que haga isso, necesito que haga lo outro. Quando vai ao doutor, você diz, eu necessito que tenha um diagnóstico para mim. Então ele te manda aí fazer os exames que necessita e aí te prescreve a medicina que necessitas. Então você vai para casa porque estuvo com a pessoa que era quem você necessitava. Você lo sabia que era. Lo sabia que era. Então, lo mesmo se passa com Jesus. Quando não sabemos quem Jesus é, não podemos desfrutar de todo o que Ele pode fazer. Gente, há muitas pessoas que conhecem Jesus de uma maneira que não les permite desfrutar de todo o que o Senhor Jesus tem. E sabe Jesus? Ele é todo-poderoso. Quando Ele ressuscitou, Ele apareceu a seus discípulos e disse, todo el poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Todo el poder. Ele é todo-poderoso. Pero há muitas vezes em nossas vidas, temos um problema, pero não reconhecemos que Jesus é todo-poderoso. Vamos procurar outras coisas antes de procurar a Jesus. ¿Sí? Eu tenho uma pariente minha que um dia eu me reí dela, porque é cristiana, pero não conhece bem a Jesus. Então ela se puso enferma. E aí então começou a tomar as medicinas de casa, porque não lhe gusta essas outras medicinas. Ele tomou todo, e aí eu estava acompanhando essa história, vivia cerquita de nós outros. E aí então disse, ¿sabes quê? Essas medicinas não estão funcionando, necessito algo mais. E se foi a um doutor, e aí tomou medicina, e não se sanava. E aí se puso mal, e se foi de emergência para o hospital. E aí quando se puso mal, antes que chamar a ambulância para levar, ele disse, ¿sabes quê? E aí hice tudo o que pudo. Agora vou entregar a Deus. Hermanos, isso deveria ser a primeira coisa que hubiera hecho. Porque assim somos nós outros muitas vezes. Temos que confessar que somos assim. Hacemos todo o que podemos e vamos e hacemos coisas. E por último, quando já não nos resta mais nada, então entregamos a Jesus. Mira quanto tempo perdemos porque não conhecemos a Jesus. Conhecer a Jesus é uma coisa tão importante que Ele mesmo quer que nós outros tenhamos certeza que o conhecemos. Aí está Mateus capítulo 16, versículo de 12 adelante. Jesus faz uma encuesta com os discípulos. Hace aí uma pesquisa de opinião com seus discípulos.
Estamos aí? Versículo 13. E viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntou a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús preguntó: ¿Quién están diciendo por ahí que yo soy? Preguntó, ¿quién los otros decían? Y mira lo que es que decían. Unos dijeron Juan Bautista. Ahora mira, Juan Bautista fue un hombre tremendo de Dios, pero no era el Todopoderoso. Y a Juan le faltaba mucho para ser el Todopoderoso. Otros decían Elías. Elías era un tremendo hombre de Dios. Para ser el Todopoderoso, no llegaba ni cercana de ser el Todopoderoso. Porque solo hay un Todopoderoso, Jesús, Dios. Y otros, Jeremías o algunos de los profetas. Entonces, no sabían quién era Jesús. Entonces, ¿cómo podrían disfrutar ellos de Jesús sin saber quién era? Pero muchos otros sabían. Por ejemplo, hay una historia en la Biblia de un hombre que tenía 4 amigos y Jesús estaba en la casa. Y ahí estos hombres decidieron creer en quién era Jesús, que Jesús tenía poder para sanar a este hombre. Pero la casa estaba llena. Entonces ellos vienen con la camilla de este hombre, le levantan en 4 y cuando llegan a la puerta, déjame pasar. Nadie quería dejar pasar, porque claro, cada uno estaba buscando su interés ahí. Entonces no le dejaron pasar. Entonces los hombres pensaron, ¿qué vamos a hacer? Y uno tuvo una idea: vamos a subir al techo y vamos a bajar él por ahí. No había nadie en el techo, no había nadie ahí. Entonces subieron y bajaron el hombre delante de Jesús. Pregunta: ¿qué es que tocó para que hicieran eso? ¿Qué tenían que estar pensando para hacer una cosa como esta? Estaban ciertos que Jesús podía sanar. Estaban creyendo que sí, Jesús los sanara. Que todo lo que tenían que hacer era presentar su amigo a Jesús. Y dice la Biblia que en cuanto lo bajaban ahí, Jesús miró para ellos, no para el enfermo, pero miró para ellos. Y dice la palabra en este texto que estoy citando, dice así: y viéndoles la fe, dije al dolente, sé sanado. Entonces mira, tal vez el dolente no tenía fe, pero sus amigos sabían quién Jesús era y que Jesús podía hacer. Bastara que le ponieran ahí, diciendo: Señor, toca. Hay otra historia de un hombre centurión, un jefe de 100 soldados, ahí en la ciudad. Tenía un siervo que estaba muy dolente. Estaban todos los religiosos. Entonces él pidió: dice a Jesús que abra una palabra y mi siervo será sanado. Entonces ahí se fueron los líderes. Pero este hombre creía que una palabra de Jesús podía sanar su siervo. Pero ¿sabes qué? Los religiosos no lo creían. No lo creían. ¿Sabe lo que hicieron? No pidieron para Jesús dar una palabra. Pidieron para Jesús ir con ellos. El hombre no quería que Jesús viniera. Quería una palabra solo. Porque creía que una palabra lo sanaba. Entonces cuando están yendo, alguien conta al hombre: hey, están trayendo Jesús. Y él dice: no era para traer Jesús. No necesitaba traer Jesús. Una palabra de él. Y él dice: yo no soy digno que entre en mi casa. Entonces él dice: hey, usted vaya al encuentro de ellos. Y dice así para Jesús: hey, el centurión mandó te decir: no venga a mi casa, porque yo no soy digno que entres en mi casa. Pero yo quiero que diga una palabra y mi siervo será sanado. Y cuando Jesús oye esta palabra, Jesús dice: ¡wow! ¡Qué fe que tiene este hombre! Y cuando los que tenían traído ahí la palabra del centurión volvieron a la casa,
encontraron su siervo sano, totalmente sano. Entonces, lo que es que estoy diciendo para ustedes, que si usted no sabe quién es Jesús, no puede disfrutar de lo que Él tiene para usted. Y esses ahí no podían disfrutar, porque no sabían. Ahora entonces Jesús va un poco adelante. Vamos ahí para el 15. Versículo 15, por favor. Y Jesús les dice, ¿y vosotros, a quién decís que yo soy? Ahora Jesús estaba preguntando para sus discípulos. Ahora mira, los discípulos ya tenían dado mucho con Jesús. Ya tenían mirado Jesús hacer muchos milagros. Ya sabían quién era Jesús. Porque tenían visto lo que Jesús podía hacer. Ya lo conocían, no de hablar, bla, 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 bla. Es un profeta, es Juan Bautista. No era. Lo conocían como la hermana Ada lo conoció esta semana pasada. ¿No es verdad que lo conoció? Conoció lo que es que Jesús puede hacer. En cuanto estaba ahí, una señora ahí la procuró. Él le dice, vamos a aplicar aquí para una cosa. Y yo vivo en este país, soy americano. Yo sé cómo funcionan las cosas aquí. Él dice, vamos a aplicar aquí para un Medicare. Y es la cosa más difícil que tiene. Aunque su hija no nació acá. Los niños que nacen acá, usted puede aplicar para el Medicare, pero quien no nació, no puede. Y la mujer dice, vamos a aplicar ahí para el Medicare. Y la hermana estaba pensando, y dice, lo cuánto gana, aquella cosa toda, y se fue por ahí. Y de repente, ella recibió la noticia que ya estaba aprobado. De emergencia. Sin incluso traer las cosas que te pidió, porque cuando yo llegué ahí, ¿qué cosa se pasó? Fue tan así. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no tiene que tener tiempo para hacer cosas. Él lo hace así, una palabra. Entonces la hermana Ada probó eso. Entonces ahora Jesús pregunta para la hermana Ada, ¿quién usted dice que yo soy? Ahora mira la respuesta de los que conocen a Jesús. Vamos ahí. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No era un profeta. Claro que él también era profeta, pero era mucho más que un profeta. Claro que él sanaba, pero era mucho más que un sanador. Los profetas también sanaron. Los apóstoles sanaron, pero él era mucho más. Él era hijo del Dios viviente. Hermanos, ¿sabe con quién anda usted? Con el Hijo del Dios viviente. Ahora, hermanos, eso es tremendo. Nosotros decimos, wow, qué cosa, andamos con este Hijo del Dios viviente. Pero la pregunta que quiero hacer esta tarde es, ¿usted lo conoce? ¿O solo sabe que el nombre de él es el Hijo del Dios viviente? Tenemos que conocerlo a Dios. La Biblia dice ahí, conoced y seguid. Está ahí en Oseas, capítulo 6. Conoced y seguid conociendo a Dios, porque su venida es cierta. Conoced y seguid conociendo a Dios. ¿Entendieron? Ahora mira, no está diciendo conocer de cabeza. ¿Sí? No está diciendo así. Está diciendo de conocer, de experimentar. Glória a Deus. Você não necessita disso. Lanax. Não necessita disso. Eu necessito. Você sabe que estes aqui, para lo que é, para sua garganta, para sua voz. Pero antes que esto entre em tu boca, você não pode dizer que conhece. Porque sabe como se conoce um candy como esse? Solamente como quando le pone na boca.
Cuando experimenta. Usted puede saber que este es un tanto dulce, que tiene menta, que tiene una de las otras cosas que sana, pero antes que lo pruebe. Por eso es que la Biblia dice así: probad y ved que el Señor es bueno. Yo quiero hacer esta pregunta para ustedes. ¿Cuánto usted tiene probado y visto que tu Dios es bueno? Ay, pastor, no sé, pastor. ¿Ah? Mira, yo quiero decirte que no es porque usted no es bueno. Quien es bueno es el Señor. Probad y ved que el Señor es bueno. Y Él es bueno aun cuando no estamos tal vez pensando en Él. No estamos esperando que la cosa ocurra. Él lo hace. Estamos intentando hacer nuestra parte, pero Él viene y hace lo mejor. No es de hecho, hermanada. Yo estaba con la hermanada. Me fui ahí, vamos a ver qué pasa con esta niña. Y me fui ahí con ella. Y tenía ido para la emergencia. Y yo subo casi que un día después, entonces ya estaba bien casi. Pero me dijeron que cuando llegó ahí, su pecho estaba crecido porque sus pulmones, mira, podría ter morrido. Pero ¿sabes qué? Hay un Dios que quiere que usted lo pruebe. Usted lo experimente, de tener experiencia con Él. Y muchas veces no estamos ni tampoco pensando en tener. Claro que sí. Había gente orando ahí, hermana Ada mismo estábamos orando, y de repente hubo una intervención. Y ahí cuando hubo una intervención, uno dice: ¡wow! Dios, ahí, mira lo que Dios es. ¿Debería eso, hermano, ser tan natural para nosotros? ¿No es verdad? Porque Él es nuestro Dios a todo tiempo. A todo tiempo. Entonces, hermanos, tenemos que saber quién Jesús es, pero no de hablar, no de habla. Tenemos que saber de experiencia. Ahora vamos a ir para frente. ¿Y por qué no sabemos por experiencia? Por dos razones. Una es que de hecho no estamos tan necesitados de Él, porque cuando nuestra necesidad llegar, que la cosa se ponga fea mismo, que hay riesgo de vida, Él se manifiesta. Aún que no estemos esperando una manifestación de Él. Pero muchas veces, el que pasa es que tenemos necesidades y no lo recogemos en la necesidad. Dejamos ahí fuera. No lo recorremos en la necesidad. Intentamos hacer otras cosas antes, para después entonces hacer como mi pariente ahí. Ay, ya hicimos todo, ahora solo resta entregar a Dios. Debería ser la primera cosa que hubiera hecho. Tal vez no tendría ido para el hospital de emergencia. Se lo hiciera primero. Entonces, tenemos que criar, hermanos, un hábito de que sabemos quién Él es y tenemos que vivir en acuerdo a quién Él es. Por ejemplo, tiene esta semana, hoy es domingo, mañana lunes, y ahí una semana de trabajo. Muchos aquí tal vez trabajan en un trabajo que no es tan fijo, que mañana puede ter, mañana no puede ter. Mañana puedo trabajar, mañana, después de mañana no, mañana tengo trabajo, después no tengo, ya no me llaman. Ahí está una buenísima situación para experimentar cuán bueno es Dios. Ahí está la situación. Señor, mañana yo voy a levantarme, Señor, para mi trabajo. Señor, es tu palabra que tú quieres que yo trabaje. Entonces, yo ya te agradezco porque mañana será un día en que todo pasará bien en mi trabajo. No caeré ahí de la escalera. Ahí, Daisy, un día estaba limpiando una escalera y se cayó. Y la cosa estuvo fea. La llevé para sacar un X-ray de ella.
Entonces, muchas veces no lembramos, Señor, estoy haciendo eso en tu nombre, y lo recogemos en las situaciones. Si lo hacemos, Él lo hace. Pero necesitamos querer que haga. Por eso esta música que cantamos por último, esta última estrofe da música. Señor, a ti me aferro. Señor, esta música es una oración, hermanos. Es una oración. Es lo que tenemos que hacer por cada día. Entonces vamos a conociendo más y más a Él. Ahora déjame te decir, cuanto más conocemos a Él, más confiamos en Él. Quanto mais conhecemos a Ele, mais confiamos em Ele. Já contei essa história, mas quero repeti-la, porque essa história é exatamente o que eu estou tentando dizer. Mi hijo Felipe, mi primeiro hijo, tuvo um acidente, estava correndo assim como, sabe, uns 230 km por hora, mais ou menos, em la 400, la highway. Su carro se bateu embaixo, levantou, salió volando, se foi por las árboles, quebrou árboles assim. Eu tenho as fotos, eu me fui aí buscar o carro e saquei as fotos de lo que abriu uma estrada aí, um corredor en las árboles. Quebrou a cabeça, quebrou atrás, quebrou as costillas, sus dos pulmones se desfizeram, quebrou sua clavícula, quebrou o braço, quebrou todo. E quando nos avisaram, fomos ao hospital, aí estava ele. E sabes, passou um tempo, tinha dois amigos. Um amigo só estava com um ojo assim, grande, rojo, porque tinha chocado aí no banco, estava atrás. O outro estava em frente com ele, tinha um teto de vidro, o carro, ele se chocou assim e quebrou o teto. Quando olhamos, estavam sacando e estavam fazendo uma cosita aí, o outro que estava com o ouro. E eu pensei, bueno, não ocorreu nada com eles, Felipe estava aí também, pero com Felipe foi terrível. Ele quebrou o volante do carro com seu pecho. Era um Camaro e esse volante de hierro. Ele le hizo assim, ele falando. Coisa terrível. Se te mostro las pictures que tenho, as fotos que tenho, você não vai dizer que nadie saiu de vivo. Terrível. Então passaram assim como umas 10 horas e nada. E aí começamos a pensar, eu início, esse caso está pior do que pensamos. De repente sale o Felipe de uma sala cercana onde estávamos esperando, com uma cabeça assim grande, toda assim com fajas em sua cabeça, mas parecia uma múmia. E saiu assim, com essa coisa aí, uma coisa aqui na cabeça. Quando eu mirei aquela coisa, eu disse, meu Deus, quem é esse? E a enfermeira disse, aí está a doutora, entra aí na sala. E me puso para dentro para não mirá-lo. E aí a doutora chegou e disse, su hijo são os padres, estava minha hija e meu outro hijo também. E disse, su hijo não vai a viver. Quebrou sua cabeça de aqui hasta aqui. Quebrou todo. Salió su cerebro para fora. Eu puso para dentro. Então, ele não tem chance de viver. E se viver, vai ser como um vegetal. Não vai falar, não vai sentir nada, vai ser um vegetal. E os niños início começaram a chorar. E eu me quedei assim. E eu pensei, eu estou em choque, porque uma notícia dessa, quem te disse que tu filho vai morrer? É melhor que morra, que se quede um vegetal. Então, eu pensei, eu estou em choque com isso. E saí por el corredor, aí tinha uma capela para oração aí no hospital. Eu entrei, quando fui me abajar, me rodear para orar, Deus me abriu. Ele não vai morrer, vai viver. Nem terminei de bajar, me levantei e volvi à sala onde estava Nice, onde estavam eles, e disse, hey, parem de orar, porque ele não vai morrer. Deus me falou que Felipe não vai morrer. Eu me acuerdo la escena como se fuera hoy. Thaís
Minha hija estava chorando. E ela me mirou assim e disse assim, chorando: papá, será que você ouviu bem a Deus? Será que escutou bem? E porque ela teria visto ele saindo aí. Eu disse: escutei muito bem. E aí, Felipe se quedou 17 dias em coma profundo. Todos os dias vinham os doutores e miravam a pressão de seu cérebro em sua cabeça. Estava a pressão normal de nosso cérebro é 11, máximo 12. A dele estava 70, 60, todos os dias. O doutor mirava e dizia: já se foi, seu cérebro. Se ele se acorda só, seu coração vai bater, já se foi. E passaram os dias. E os amigos de Felipe não sabiam que tinha tantos amigos, todos não cristianos. Começaram a vir. E sei que tinha dia que tinha 50, 60 jovens aí, na sala de espera de la UTI. E eu estava evangelizando. ¿Sabe onde esta igreja, a ICC, começou? Em la UTI, em la unidade intensiva do hospital. Aí se converteram os primeiros. Eram amigos de Felipe. Muitos deles estavam aí, borrachos e coisas, e se converteram aí. E chegou o dia 17. E Felipe se acordou, sano de todo. Tinha o X-ray de seu pecho de anoche. Ele se acordou por la manhã, eram umas 7 da manhã, quando saiu del coma. O X-ray de la noche, ele tinha 2 coisas negras assim. Não tinha pulmão. Salia aqui, se salia assim, se quedava grande. Se você hiciera assim, faria puf, todo o aire de seu pulmão vinha aqui assim, por baixo da piel, e crescia. Horrível, horrível. Ele acordou, estava todo sano. Sus costillas, sus pulmões, tinha 2 pulmões nuevitos como de bebê. Todo sano. E aí a doutora, que era a principal, veio todos os dias. Ela venia a mim nisso e dizia: seu filho, por que não vão para casa? Deixá-lo aí. Vocês não podem fazer nada. Porque nós outros vivíamos no hospital 17 dias. Levamos todo por aí. Um saco de dormir, uma coisa dessa, como se diz isso? Uma bolsa de dormir, essas que compramos por aí, entra dentro e levamos para aí e dormimos aí mesmo, por 17 dias. Tomamos banho aí todo, não vinimos em casa. E sabes? Todos os dias, a doutora dizendo: vai morrer. E nisso eu dizendo: Deus falou que não. A última palavra pertence a Ele. E a situação feia. E assim se acordou. E a doutora vindo e se quedou assustada, porque não ia acordar-se mais. Acordou ela. E ela é doutora, ela sabe o que é. E aí ela disse: Felipe, ele disse, porque teria aqui uma coisa em sua garganta. E aí ele disse: siga meu dedo. E ele foi assim com os olhos, seguindo o dedo. Aí eles sacaram essa coisa da garganta, a doutora saiu, porque ele não poderia ter hecho isso. Acordo a ela, não acordo a Deus. Aí eles sacaram a coisa de aí, depois de umas 3 horas volviu. E aí, ¿sabes qué? Disse: Felipe, vou fazer um teste com você. Quantos dedos tem aqui? 5. E começou, claro, falando em inglês com a doutora. E aí ela disse, ela se quedou assim, até mesmo como estivera enojada. Eu pensei: pero o que passa com essa doutora? Ao revés de estar contenta, está como que enojada, porque ela não creia no que estava vendo. E creia que não era cristiana. Aí volviu 1 hora depois e disse: agora vou fazer um teste muito duro com você. E ela disse: não vai poder passar esse teste. E ela disse: vamos a supor que você tem $100 em seu bolsillo. Vai ao mercado, ao super. Compra $95.
¿Con cuántos usted viene para atrás en su casa? ¿Con cuántos dólares? ¿Gastó? ¿Tenía 100? ¿Gastó 95? Claro, 5. Él miró para él y dice así: ¿usted quiere la respuesta en portugués, en español? Habla perfecto español. O en inglés. La doctora le miró así y dice: yo no hablo esas lenguas, hablo en inglés. Él la miró y dice así: ¿usted quiere la respuesta después o antes de las tajas? Porque eso va a hacer la diferencia. Es 95, pero tienen más las tajas. Las tajas, las tajas. Eso, sea lo que sea. Esto que cobran de nosotros cuando compramos cosas. Entonces no iba a vir con 5, iba a venir con mucho menos que eso. La doctora miró así y salió enojada. 3 días después salió de la UTI sin medicina, solo Tylenol para dolor de cabeza si lo tuviera. En la noche teníamos una velada de oración, una vigilia, estaba ahí con nosotros. Lo que es que estoy tentando decir, que Jesús es quien es. No importa si tu problema es pequeño. Pero pastor, este problema es tan pequeño. Hermano, por favor, Jesús murió por grandes problemas y por pequeños problemas. Por pequeños problemas. Grandes y pequeños. Una vez me acuerdo de un pequeño problema que tuve. Yo tenía un carro ahí en Brasil y estaba en una avenida muy movimentada. Estava mais ou menos por lo medio. E aí era carro assim, vum, 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 e meu carro parou. E não tinha como abrir as portas, não tinha como sair. Porque os carros estavam assim, vum, vum, e atrás uma cola, e bam, 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 todos enojados, e eu, que podia ser? Aí eu pensei, não vou arriscar minha vida tentando sair ou qualquer outra coisa aí, porque vai acontecer algo pior. Eu disse, já sei. Quando eu comprei este carro, eu disse que Jesus era Senhor dele. E eu creio que é Senhor. Puso minha mão assim, arriba, e orei. Disse, Senhor, este carro é tuyo. Tu carro parou aqui. E agora, Senhor, eu não puedo. Vai haver um acidente, pessoas vão se herir aí. Senhor, conserta tu carro. Arregla tu carro. Bum, salí andando. E nem hacía nada. Deus quer fazer parte dos tus pequenos problemas e dos tus grandes problemas. De tus pequenos, você empieza a conhecer a Ele, para que quando lleguen os grandes, você já lo conozca. Então, hermanos, eu que me vou, nós somos como Pedro, conhecemos que Jesus é o Cristo, o Hijo del Deus viviente. Já sabemos disso. Agora temos que experimentar. E como experimentamos? Recorrendo. Irmãos, não passem problemas sem orar. Não hagam nada antes que orar, porque pode ser que está perdendo seu tempo. Se orara, todo estava bem. ¿Entenderam isso? Então, essa é a palavra de Deus para você hoje, esta tarde. Deus é tu Deus, Ele quer que você lo conozca. Não interessa se o problema é grande, não há problema maior que tu Deus. Não há. Não interessa se é pequeno, Ele se interessa por você. A Bíblia diz que Ele sostiene as aves de los cielos, as florecitas del campo. Quanto mais você não vai sostener. Então, eu quero dizer, você tem que confessar quem é Jesus. Pero como é que confessamos? Não é dizendo, ai, Jesus é Senhor. Não, é recorrendo a Ele em nossa vida diária. Em todas as coisas. Ai, pastor, que dia que é hoje? 20. Quanto? 27? 27. Ui, final de mês. Que passe no final de mês? Renta. Pois por que não habla com ele?
¿Por qué no habla con Él sobre tu renta? ¿Por qué no habla con Él sobre tu trabajo? Pastor, pero mi trabajo, ay, pastor, yo tenía que trabajar menos y ganar más. Habla con Él. Habla con Él. Habla con Él. El trabajo tiene que correr atrás de usted, no usted atrás del trabajo. Si no conocen, van a conocer mi hija, Thais. Ella tiene dos hijos agora, decidiu não trabalhar mais. E aí le mandaram uma oferta del Citibank. Le mandaram uma oferta de trabalho para $40,000 por ano. Ela mirou e disse: não, já estou decidida que não vou trabalhar mais. Passou um par de meses, le mandaram uma oferta de 55. Ela disse: não estava procurando. Não queria mais trabalhar, queria se quedar com os niños. E aí, passou mais um pouco, le mandaram 75,000. E aí ela disse: papá, há algo aqui. Eu disse: se eu fuera usted, eu ia perguntar se Deus quer que eu vá trabalhar ou não. Porque você decidiu que não, pero que tal se Deus te quer trabalhando? Por alguma razão. Hace sentido que se quede em casa cuidando dos niños? Tu marido trabalha bem, não tem necessidade que você trabalhe. Pero que tal se Deus quer fazer algo com você que você não sabe? Eu não sei. Depois foi orar. Se me hicieram uma proposta de mais que 80, eu vou pensar. Aunque trabalhe pouco tempo para melhorar meu currículo, dizendo que eu trabalhei num trabalho assim, no Citibank, vou acertar, aunque seja por pouco tempo. De repente, le mandam uma oferta, mais que 80,000. Aí ele disse: bueno, estou creyendo que é de Deus, então agora está trabalhando no Citibank. El trabalho correndo atrás dela. Assim tem que ser com você, que é filho de Deus, é filha de Deus. Pero aí podemos estar pensando: pero pastor, então o que passa comigo? Pergunta: já recorreu Jesus em tu problema de trabalho? Se lo pide, vai a darle. Se lo cree. Decir: Senhor, eu quero um trabalho melhor para sostener minha família, para fazer todo o que tenho que fazer. Eu quero um trabalho melhor. Ou, aunque tenha um trabalho que você está trabalhando, para dizer: Senhor, eu quero mais ganância neste trabalho. Eu quero mais coisas que eu pueda fazer. Eu quero crescer. Porque a Bíblia diz que você não foi hecho para ser cola, pero para ser cabeça, não cola. Cabeça. Você é para emprestar e não para tomar emprestado. ¿Entenderam? Não sou eu que estou falando isso. Se você quer ler isto, abra tu Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28 e leia, ou 26 por aí. É só ler, está escrito. É a palavra de Deus que te diz. Como hacemos isso então? Recorrendo Jesus em nossas situações. Recorrendo, reconhecendo que Ele é Hijo de Deus viviente. El Todopoderoso, e é mi Deus. Mina, você é um grande exemplo, Mina. Todos conhecem Mina. Mina, haga assim com ele, para a mão com eles. Essa é Mina, te apresento Mina. Mina, graças Mina. ¿Te vai bem em tu trabalho ou não? É duro para uma mulher que o esposo como de Mina, que está em el cárcel, para sobreviver com 4 hijas. Pergunta para Mina, como vai? Trabalho com um hijo mío na fé. E te vai bem, não? Te cuida, não? Te cuida, le paga bem, está viajando e Mina está haciendo todo aí. Se foi para passear para o Brasil, pero Mina está aí, cuidando de las coisas. Deus quer fazer isso. Não importa a situação. Recorra a Deus em tu problema
en tu vida. Dios quiere bendecirte. Amén. Eu quero terminar com isso. Vou ler aqui esta palavra que eu estava hablando para ustedes, pero eu não quero quedar-se em mi habla, eu quero quedar-se no que você pode ler em tu casa. Então, por favor, ponga aí Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, capítulo, por aí, pelo 28, eu creio que é. Ok, 28. ¿Están aí? Versículo 12, por favor, Denis. Vamos terminar, se ponga sobre seus pés. Vamos a ler, pero usted vai a receber isto para usted, sim? Levante tu mano assim, ó, e diga: vou a receber esta palavra para mim. Amém? Porque se la leemos e não recebemos, não. Vamos ler todos então, alto. E vendrão sobre ti todas estas bendiciones e te alcançarão quando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vamos para frente. Bendito serás tú en la ciudad, bendito serás tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, tus hijos, y el fruto de tu bestia, tus cosas, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus sobras. E se trabajas, bendito tu trabajo. Vamos para frente. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Vamos más. Pondrá Jehová a tus inimigos que se levantarem contra ti, derrota batida delante de ti. Por um caminho saldrão a ti, por 7 caminhos huirão delante de ti. Uau! Enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros y en todo aquello que pusieres tu mano. Vamos a ler isso outra vez, porque mis ojos aqui, não sei se estou lendo corretamente. Esta parte que diz, e em todo, leiam esta parte, em todo que pusiere tu mano. ¿Tienes certeza? Está escrito, hermano. Es la palabra de Dios. Fue el Espíritu Santo que dejó eso escrito para usted. Donde puseres tu mano, es bendecido. ¿Por qué? Porque tus manos son las manos de Jesús. ¿Dónde pone tus manos? Se pone ora, la cosa pasa. Donde tú pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y sabe qué tierra es esta? Es donde está. É aqui nos Estados Unidos. É aqui. Amém? Diga amém. Não, está débil essa coisa. Vamos. Amém. Amém. Com tanta coisa, irmãos, temos que gritar amém. Amém. Por contento. Amém.